receber além do esperado. Parece alguma coisa que é comum, mas não é não. A coisa mais difícil do mundo é a gente receber alguma coisa além do que a gente está esperando. É difícil alguém surpreender a gente. Na verdade, o que nós temos hoje em dia é sempre a esperança que se já der o suficiente está bom demais. E a gente vai ver que na Bíblia, mesmo no tempo de Jesus, logo que ele tinha acabado de ascender ao céu, ele tinha subido. E os discípulos tinham ficado. E eles, ao ficarem, eles tinham um hábito gostoso. Eles se reuniam em família e por 3 vezes do dia eles saíam para orar. A hora terceira, a hora sexta e a hora nona. Mudando para o calendário nosso, 3 horas da tarde eles saíram para orar. Então eles saíam 3 vezes. E eles saíam em grupo, 1, 2 para orar. E nesse caso a gente vai ver que 2 pessoas saíram. A gente vai estudar o texto, olha. Atos capítulo 3, versículos 1 a 8, diz assim: Pedro e João subiam ao templo à hora da oração, a nona, e era carregado um homem, coxo de nascença, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ora, vendo ele a Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber deles alguma coisa. Disse-lhe Pedro: Não tenho prata, nem tenho ouro, mas o que tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Nisso, tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente, os seus pés e artelhos se firmaram, e dando ele um salto, pôs-se em pé, começou a andar e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Todo o povo, ao vê-lo andar e louvar a Deus, dava glória ao Senhor. Nos dias de hoje, às vezes a gente faz as coisas como se fosse mecânica. Esse homem, mecanicamente, 40 anos era colocado na porta de um templo. 40 anos, todos os dias, alguém pela manhã ia lá e colocava ele. E o público estava lá. Só que tem uma coisa para explicar. O templo, na realidade, ele tinha 2 átrios. 2 átrios significa 2 lugares onde as pessoas se reuniam. O átrio mais famoso era o átrio dos gentios. Na porta de Salomão entravam todos os gentios. E era permitido que eles entrassem. E nessa porta ela era especial porque ali ficavam os grandes oradores judeus. E eles oravam, falavam e discursavam ali. E todo o povo gentil podia ir lá. Um pouquinho para frente, um degrau acima, ficava uma nova porta formosa, que era a porta mais maravilhosa, a mais bonita de todas. Só que tinha uma placa em grego e em latim, que dizia assim: se entrar qualquer gentil aqui dentro, nós matamos. Então, nessa porta ficava esse homem. Esse coxo não ficava na porta de Salomão, a mais famosa, mas ele ficava exatamente na porta onde os judeus entravam e os gentios não podiam passar. Era um lugar aonde os gentios viam ele, mas os judeus é que passavam por aquela porta. Era uma porta que fazia a diferença para chegar até o templo. Para vocês terem uma ideia, o templo era construído em degraus. Então, para você chegar no Santo dos Santos, era o lugar mais alto. Isso significa o quê? Que o Santo dos Santos, que é o lugar onde só entrava o sumo sacerdote uma vez por ano, ele ficava no ponto mais alto, significando que a sociedade vinha dessa forma. Deus, o sacerdote e aí toda a hierarquia até chegar ao povo. Então todos os dias as pessoas viam essa peregrinação e nada mudava por 40 anos. Sabe o que é 40 anos? Não é um dia, não é uma hora, é uma vida. Esse homem por 40 anos, ele esperava todo dia receber o quê? Uma esmola. Algum detalhe, algum a mais que alguém queria oferecer. Era uma coisa simples que ele estava esperando. Ele não queria nada mais que isso. Para ele já era o suficiente. Aí no final do dia alguém vinha, retirava ele antes das 6 horas e
ele voltava para a casa dele. No outro dia se repetia isso novamente. Por 40 anos isso se repetiu. Jesus possivelmente deve ter visto. Jesus conversava muito com os principais da época na porta de Salomão, que foi ali que ele fez aquela derrubada de todos os cambistas que ficavam ali vendendo. Quando aquele homem estava ali, possivelmente ele ouviu falar de Jesus, mas as pessoas não estavam preocupadas em levá-lo até ele. Porque, na verdade, a gente já está acostumado. Aquele dinheirinho que eu ganho todo dia já é suficiente. Aquele valorzinho que chega na minha mão, estou tranquilo, está bom demais. Aquela esmola que aquelas pessoas com o coração movidos me entregaram, foi suficiente. Em algum momento, será que ele pensava, será que algum dia eu vou andar? Uma pessoa que nunca andou, uma pessoa que nunca teve a liberdade de andar, nem sabia o que era andar, para ser mais objetivo, via os outros, mas não sabia. As pessoas passavam por ele e entravam no segundo átrio, onde só ficavam os judeus. Para chegar até Deus tinha vários degraus. Jesus foi e quebrou tudo isso e deixou a gente direto com Deus. Quando ele rasgou o véu do templo lá em cima do sumo sacerdote, que era o véu que separava o santo do santo, o lugar onde estava a presença de Deus, onde só o sumo sacerdote entrava. Ele foi lá e quebrou essa parte também e colocou-nos mais perto. Mas até agora estamos vivendo num tempo de Jesus. Jesus acabou de subir ao céu. Jesus disse, ficai até que do alto sejais revestidos de poder. 120 pessoas estavam numa sala reunidas e receberam poder vindo do alto. Isso é chamado de batismo de Pentecostes. E agora, eles se reuniam diariamente em casas, como nós estamos fazendo agora. Eles se reuniam em casas para partir o pão, para conversar, para falar do amor de Deus. Eles faziam isso direto. Nesse exato tempo, eles tinham o hábito de subir para orar a Deus lá no templo. Como os judeus fazem até hoje, só que hoje eles vão na parede, porque só sobrou a parede do templo. Por que eles são um povo abençoado? Será que é porque eles sabem orar? Será que quando vocês vêm aqui toda sexta-feira, vocês não estão fazendo algo semelhante ao que os judeus aprenderam a fazer? Que é buscar a face de Deus, chegar até a presença de Deus e receber dele alguma coisa? E Jesus Cristo, que nós gostamos, é um judeu. E esse homem também era um judeu. Só que por infortúnio da vida, ele não foi uma pessoa que recebeu o direito de ter as pernas. Talvez por uma doença, talvez por um mal congênito, talvez por alguma coisa. E ele já não esperava mais nada da vida. Duas pessoas subiram, Pedro e João. Duas personalidades diferentes. Pedro, um falador. Uma pessoa com uma atitude sempre explosiva. Aquele que entra no lugar é o falante. Tem que estar falando alguma coisa, tem que estar se expressando, tem que estar fazendo alguma coisa, tem que se fazer presente. João, aquele mais tímido, aquele mais quieto, que entra, contemplativo, observador. Parece que não está no ambiente, mas tudo que está acontecendo ele até responde. Porque ele sabe o que está acontecendo. Ele está ali, está vivendo. Ele não consegue dizer, eu fui num lugar, nem me viram. Não, viram ele sim. Mas a diferença é que a presença dele, quando as pessoas olham, elas notam algo diferente. Dois pensamentos, dois comportamentos diferentes andando juntos. Como que duas pessoas assim podem andar juntos? Porque os comportamentos dele eram diferentes. Eles nunca se dariam bem no dia a dia. Mas quando se juntam com Deus, as pessoas mais diferentes possíveis estão no mesmo ambiente e todos convivem igualmente. A classe social desaparece, o conhecimento, a forma, as expressões, todas elas se convertem para quê? Só para chegar até Deus.